É isso mesmo, eu também acho. Eu costumo dizer que o nacionalismo é uma necessidade, né? O nacionalismo ele é uma necessidade porque assim na nossa vida familiar, ali com seus pais, né, com sua esposa, seu esposo, seus filhos, todos nós somos nacionalistas, porque a gente não cuida do nosso território. A gente não pensa que o estrangeiro, o estranho, nesse caso, não pode invadir, não pode pautar a nossa vida financeira, não pode pautar o nosso mecanismo de defesa, as câmeras que a gente coloca para defender a nossa casa. Por que a gente, então, tem que permitir que o estranho, que o estrangeiro, que os consensos de Washington, que a agenda verde, né, economia verde, que venham dizer o que que é melhor para a gente, né? E isso se chama soberania nacional. Quando você é soberano, você consegue ditar com autonomia aí o seu destino, né? O que você deve fazer. E, infelizmente, o Brasil sofre uma ingerência. E agora a gente parte para um outro tema que é extremamente importante para o nacionalismo, que é, na verdade, o intervencionismo dos Estados Unidos. Bom, nós estamos na conhecida zona de influência dos Estados Unidos. A gente tem uma penetração cultural muito grande, a gente é bem vulnerável a essa intervenção, a essa penetração ideológica, cultural, religiosa. Nós estamos vendo, de uns anos para cá, de décadas, na verdade, a ascensão do protestantismo, nada contra os protestantes, nada contra os evangélicos, tá? Minha família é evangélica, não estou fazendo crítica nenhuma. Eu só estou dizendo que há uma ascensão do protestantismo, que é um facsímile do protestantismo estadunidense, e esse protestantismo, inclusive, vou fazer live falando sobre isso, tá, gente? Vou fazer live, a próxima live, semana que vem, eu vou falar sobre essa aliança para o Armagedon, essa aliança entre os Estados Unidos que está sustentada em parte da sua sociedade protestante. Vou falar sobre isso na próxima live. Mas aqui no Brasil nós temos uma ascensão muito grande desse protestantismo que vem aí junto, não todo ele, mas a grande maioria vem com um aspecto ideológico neoconservador, né, muito aberto à intervenção dos Estados Unidos. Nós temos uma massa bolsonarista que praticamente ocupa esse território entre os protestantes. E, enfim, a gente tem muita vulnerabilidade para a penetração dos Estados Unidos, porque estamos na tida zona de influência, né? E essa penetração ela se dá também por intervenção política, inclusive aqui, ó, mencionando já esse livro maravilhoso, Presença dos Estados Unidos no Brasil. Tem outros tantos livros bons falando sobre isso, mas para mim esse livro é uma referência. Esse livro é a história do Brasil, e a história do Brasil é a história da intervenção dos Estados Unidos. Felipe, você fala nas suas últimas lives, você falou sobre nós sermos ocidentais, né? E nós somos ocidentais, mas eles não nos consideram ocidentais, né? O que se dá essa característica, essa identidade ocidental nossa, a nossa vulnerabilidade à penetração dos Estados Unidos e até que ponto a gente pode fazer uma antropofagia, né, digamos assim, desta penetração toda, dessa cultura toda dos Estados Unidos, e o que é pernicioso e o que dá para passar por essa antropofagia, se é que você considera a possibilidade de uma antropofagia desse colonialismo todo. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de dar um salve, mandar um abraço para o meu amigo, nosso amigo João de Ataíde, que está aqui. João de Ataíde, de outros carnavais. Sim, que está aqui acompanhando. Que já é meu amigo e da Cibele já de bastante tempo, né? Inclusive, nós protagonizamos, inclusive, alguns momentos marcantes, né, da internet brasileira, nós três juntos, né? Passamos por um pequeno anátema. Anátema. Sim. Passamos aí por um cancelamento triplo, né? Fomos cancelados ao mesmo tempo. Verdade. Mas a gente também provocou, né? Verdade seja dita, né? Coisas assim que... Porque a gente é assim, né? A gente conhece a verdade, né? E a gente gosta de expô-la, né? Agora, nem todos gostam de ouvir, né? Exatamente.
Agora, o problema é dos outros, né? Os outros é que saem perdendo com isso, né? A gente está aqui, firme e forte. Pois é. Então, em relação a essa pergunta aí, eu penso que é preciso olhar a realidade na sua complexidade, né? Então, os Estados Unidos são imperialistas, de fato, né? Os Estados Unidos são imperialistas desde a concepção deles, com a ideia do Destino Manifesto, né? E com a doutrina Monroe, que, na verdade, buscava transformar todo o continente americano em zona de influência dos Estados Unidos, tirar essa zona de influência da Europa e transferir para os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos são um país imperialista, de fato, isso a história demonstra. Isso aí, eu não preciso aqui dizer por que os Estados Unidos são imperialistas. Inclusive, o livro que a Cibele recomendou da presença dos Estados Unidos do Brasil, do Muniz Bandeira, já demonstra exaustivamente isso ao longo da história, né? Porém, os Estados Unidos também são um grande país. Os Estados Unidos também são uma grande nação, né? Os Estados Unidos não se resumem a imperialismo. Também existe uma sociedade nos Estados Unidos. Existem várias dimensões de vida nos Estados Unidos que não necessariamente são imperialistas ou são vinculados aos projetos imperialistas dos Estados Unidos. É claro que a força econômica, a força militar dos Estados Unidos projeta a cultura estadunidense para o restante do mundo com uma facilidade que o Brasil não tem, né? Agora, isso não quer dizer que tudo que venha dos Estados Unidos seja imperialismo, ou queira dizer imperialismo, porque nos Estados Unidos também existem pessoas, também existem indivíduos que criam, enfim, que produzem, né? Então, nem tudo que vem dos Estados Unidos é imperialista, né? O Brasil, ao longo do tempo, né, principalmente a partir do século XX, né, absorveu bastante coisa dos Estados Unidos, né? Isso não quer dizer que a gente se tornou menos brasileiro por conta disso, porque muita coisa, os Estados Unidos produzem muita coisa que é boa, né? Muita coisa do cinema, da música, do teatro, da literatura, enfim, da tecnologia, né? Da ciência, né? Enfim, os Estados Unidos também são um país complexo, né? Também toda a realidade é complexa. E a realidade de um país grande como os Estados Unidos também é. Então a gente precisa ter discernimento para separar o que presta e o que não presta, né? Soberania não é a gente construir uma muralha para nos isolar do restante do mundo. Soberania é a gente saber escolher o que presta e o que não presta dos Estados Unidos ou de qualquer outro país do mundo, né? Então a gente pode muito bem pegar algumas coisas para a gente, né, e rejeitar outras, né? Então, suponhamos aí, por exemplo, um filme dos Estados Unidos, por exemplo, um filme que acabou de ser lançado, a gente pode ver o filme, pode gostar do filme, isso não vai nos fazer menos brasileiros. Inclusive, eu visitei a casa do Getúlio em São Borja, né? E eu visitei a biblioteca pessoal dele, né, que está lá guardado. Na biblioteca pessoal dele havia livros lá sobre cinema americano, sobre poesia americana, né? Americano no sentido dos Estados Unidos, né? Então, o nosso maior nacionalista era alguém interessado na cultura dos Estados Unidos. Agora, ele tinha patriotismo e consciência para saber o que era bom dos Estados Unidos e o que não era, o que podia ser, o que fazia bem, ou pelo menos não fazia mal, e aquilo que fazia mal, né? Então, o Getúlio Vargas, sim. Deixa eu só te interromper, que eu tenho que fazer essa observação. Claro. Eu, por exemplo, para você ver, né? A gente não pode ser hipócrita. Eu, por exemplo, os dois escritores que eu mais gosto, um é estadunidense, o outro é russo. Ó, para você ver. Um é o Thomas Harris, que criou o personagem Hannibal, que é fenomenal, é escritor moderno, né? E o outro é um russo, Dostoiévski. Assim, completamente diferente. E a gente pode gostar dos dois e não tem problema nenhum e tirar o melhor disso, né? Só para fazer essa observação. Claro.
Claro. Não, inclusive, a gente não pode ser hipócrita em absolutamente nada, né? Eu, por exemplo, como bom brasileiro, né? Como eu cresci com a cultura dos Estados Unidos, né? Acredito que o seu caso também tenha sido esse. Então a gente via desenhos dos Estados Unidos, a gente via filmes dos Estados Unidos, a gente ouvia música dos Estados Unidos, né? Tem músicas em inglês, tem música dos Estados Unidos que fazem parte da trilha sonora da minha vida, né? E eu não estou nem um pouco a fim de me desconstruir em relação a isso, né? Porque isso sou eu. Eu, enquanto brasileiro, cresci também ouvindo música, vendo filme dos Estados Unidos, né? E isso faz parte do que eu sou, né? Então, eu não estou nem um pouco disposto a me desconstruir, né? Então, o meu ser brasileiro também absorveu coisas dos Estados Unidos, assim como absorveu coisas da Inglaterra, da França, né? Enfim, do Ocidente, do Atlântico Norte, né? Isso não me faz menos brasileiro, porque o próprio Brasil, ao longo do tempo, né, provou ser capaz de absorver essas influências externas e isso contribuir para a construção de si próprio, né? Então, por exemplo, o Clube da Esquina, que é uma das principais manifestações musicais da brasilidade, brasileiríssimo, né, de Minas Gerais, né, coração do Brasil, o Clube da Esquina nunca negou a influência dos Beatles. E ouvir Beatles não fez o Milton Nascimento ser menos brasileiro, né? Mas o que ele fez também não era igual aos Beatles, né? Ele construiu algo novo, algo original. E o Brasil sempre foi assim. Se a gente pensar assim, num âmbito um pouco mais erudito, José de Alencar, que é o nosso grande escritor nacionalista, inclusive nós nacionalistas deveríamos valorizar mais o José de Alencar, sem prejuízo do Machado de Assis, que também é um grande escritor, né? Mas o José de Alencar fez um romance nacionalista. José de Alencar fez uma obra conscientemente nacionalista e, infelizmente, não é tão valorizado assim, né? E José de Alencar teve influências francesas. É dele, Iracema? Sim, Iracema é E dele. Senhora, eu li, li Sim. dois só dois, deveria ter Sim. lido mais, né? Mas eu li Iracema e li também Senhora, que é dele também. Né? São duas obras extraordinárias. Iracema, então, porque Senhora é um romance urbano comum, excelente, né? A construção linguística dele, a construção da. Perfeita. Às vezes dá gosto de ler o José de Alencar, não tanto pelo conteúdo, mas pela escrita, pela forma, porque ler aquilo é gostoso. Ler aquele português perfeito. Sim, eu sou assim também, eu adoro me deliciar com aquela narrativa assim, rebuscada, sabe? Sim. Isso, inclusive, dá orgulho de ser brasileiro, né? Porque é a nossa língua, né? É o nosso mundo, né? A língua é a nossa pátria, a língua é o nosso mundo, né? Iracema, então, é mais importante ainda que Senhora, porque Iracema é uma lenda de formação do Brasil, né? Não é qualquer escritor que escreve uma lenda. Não é qualquer escritor que escreve um romance. Veja bem, o romance já é uma grande coisa, mas escrever uma lenda, né, de formação nacional assim, é o top do top. É la creme de la creme. E tem uma crítica tão sutil ali a subserviência, né, do índio ao colonizador. A Iracema, ela morre de amor. Ela morre de amor por um homem que estava sempre pensando na sua terra, aqui e ali. Então, tem uma crítica também a essa paixão que muitas vezes a gente tem pelo nosso colonizador. Eu acho interessante isso, porque muitas vezes o colonizador,
no caso, né, nós estamos falando aqui dos Estados Unidos como um país imperialista. Tem muita coisa de Hollywood que é interessante, eu gosto também, mas tem muita coisa que a gente tem que assistir com um pezinho atrás, porque tem ali uma mensagem, guerra psicológica, e a gente tem que estar sempre atento a não se apaixonar completamente, né? E não permitir, que é o que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo ele é apaixonado pelos Estados Unidos, por Israel, e permite essa penetração que acaba sendo em detrimento do desenvolvimento nacional. Não é o caso do Felipe, não é o que o Felipe está falando aí. O Felipe está colocando que há uma introdução, uma penetração dos Estados Unidos aqui, que faz parte da nossa identidade, que construiu a nossa identidade também, não tem como desconstruir isso, eu também não quero me desconstruir disso, Felipe, porque é parte de mim, né? Eu tenho, na minha perna, não vou ser hipócrita, uma banda estadunidense, tatuado. Uma banda pouco conhecida, que se chama Live, né? Uma banda da Pensilvânia. Não conheço. Como que eu vou... lá daquele movimento grunge, foi meio que na esteira, sabe? Não era de Seattle, mas isso, Nirvana, Pearl Jam. E essa banda meio que correu por fora, mas estava ali na esteira do movimento grunge. Como é que eu vou me desconstruir? Eu vou arrancar isso aqui? Eu vou arrancar o Hannibal que eu tenho tatuado aqui, porque nossa, um personagem assim que eu acho fenomenal, inteligentíssimo, Thomas Harris, que é o seu autor. Então é muito difícil a gente desconstruir, só que a gente não pode se apaixonar, né? A gente não pode permitir que essa cultura toda que está presente na vida de todos nós não permita não permita o entreguismo. Pronto. A gente não pode permitir o entreguismo. A gente não pode permitir que o outro, né, no caso o estadunidense, diga a nós o que nós somos. Né? Exatamente. E o que nós devemos ser. Então, quando você faz a tatuagem do Live, quando a gente consome as coisas dos Estados Unidos, a gente faz isso porque nós somos soberanos, inclusive, para decidir o que a gente vai consumir do outro. Né? Mas a gente não deixa o outro dizer para nós o que nós somos. Né? Então, ser nacionalista é saber separar as coisas. Né? Então, assim, eu vou consumir a cultura dos Estados Unidos, mas eu não vou deixar que os Estados Unidos digam o que eu tenho que fazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu fizer será por conta da minha escolha soberana enquanto brasileiro. Né? Então, o Brasil, a soberania do Brasil está nisso, em escolher, inclusive, que a gente vai absorver do outro. Né? Então, não é porque a gente escuta Nirvana, por exemplo, né, que a gente tem que ser da Ku Klux Klan. Né? Porque a gente tem que a gente tem, por exemplo, que o Brasil tem que entrar para a OTAN, por exemplo. Exatamente. Uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Agora, é fato também, né, que nós temos uma aproximação cultural de identidade mais próxima dos Estados Unidos, ou de alguns aspectos dos Estados Unidos, do que, por exemplo, com a Índia. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que se relacionar com a Índia. Né? Mas a gente tem que saber também, enquanto brasileiros, né, que existe muito mais dos Estados Unidos em nós do que da Índia em nós. Então, nós temos que ter um pragmatismo, né, e não ter nenhum preconceito, né, para fazer as nossas alianças, os nossos alinhamentos conforme única e exclusivamente o nosso interesse. Né? Eu penso que Getúlio Vargas foi muito feliz a respeito disso. Né? Getúlio Vargas negociou com todo mundo, esgotou as possibilidades de negociação com todo mundo, né? E quando rompeu o conflito ali entre os aliados e o eixo, ele não hesitou em momento algum em ficar ao lado dos aliados. Né? Inclusive porque Getúlio Vargas era muito mais pró-Estados Unidos do que nós somos, tá? Né? Tudo bem, tem a questão do contexto, tem a questão da época, que era diferente, mas, por exemplo, Getúlio Vargas chegava a fazer homenagem aos Estados Unidos no 4 de julho. Então, isso é algo que, na época, podia ter um significado. Hoje em dia, isso não pode mais ser feito. Né?
O Brasil hoje tem um tamanho, tem uma importância que já nos coloca num outro patamar, né? Agora, a gente não pode simplesmente rejeitar tudo dos Estados Unidos em bloco, né? Porque isso seria, inclusive, anti-brasileiro, né? Porque nós somos formados também por alguma coisa dos Estados Unidos. Então, a gente não pode se submeter aos Estados Unidos. E justamente para a gente não poder se submeter aos Estados Unidos, a gente tem que fazer uma peneira, um filtro. A gente não pode simplesmente, a gente não pode nem ter uma adoração cega e nem uma recusa cega, porque tudo isso é falso. Nós não somos estadunidenses, né? O fato de consumirmos coisas dos Estados Unidos não nos faz estadunidenses, nós somos brasileiros, né? Somos outra coisa. Não é porque a gente escuta Nirvana que a gente se torna estadunidense, né? Mas a gente escutar Nirvana e a gente não escutar, sei lá, música da Sibéria, música do interior da China, então isso nos traz uma configuração cultural, existencial, identitária, por assim dizer, né? Diferente de outros povos não ocidentais. E eu escuto música russa, tá? Eu gosto de música russa, eu gosto do idioma russo cantado. Tenho um amigo que a gente fica trocando músicas em russo. Gosto muito de música ucraniana, que ucraniana é parecido com o russo. Tem uma cantora ucraniana, eu não sei se eu vou falar o nome dela direito, Ana Lorak. Não sei se eu vou pronunciar o nome direito. Ela é maravilhosa, ela tem uma voz incrível. E eu gosto de músicas em vários idiomas, mas é lógico que o afetamento da língua inglesa nas músicas é infinitamente superior, né? Não tem como negar. Exatamente, né? Eu, pessoalmente, né, não conheço nenhuma música russa que eu goste, né? Mas isso não é uma condenação à Rússia, né? Simplesmente é a minha ignorância, né? Deve ter muita coisa boa, porque a Rússia é um grande país, tem muita gente, né? Tem vou te mandar, história. Te mandar. Tá bom, então me manda aí que eu vou gostar de conhecer. Agora, eu, né? Não só eu, mas vários outros brasileiros, a maioria dos... Acho que todo brasileiro conhece alguma música em inglês, né? E são poucos os que conhecem uma música em russo, né? Isso é algo arbitrário? Isso é algo que poderia ser modificado? Não sei. Acho que não. Basta ver, por exemplo, Cuba, né? Cuba é um país que se alinhou com a União Soviética na Guerra Fria, né? Inclusive, os cubanos tinham aula de russo nas escolas, né? Como parte do alinhamento de Cuba com a União Soviética. Mas isso ao longo de décadas. E hoje, Cuba, culturalmente, é mais próxima, continua mais próxima dos Estados Unidos do que da Rússia, né? Existe mais semelhança cultural entre com os Estados Unidos do que com a Rússia. Então, isso é algo da construção histórica da Ibero-América. Eu até prefiro o termo Ibero-América do que América Latina, embora eu use os dois, não tem problema nem. Inclusive, a América Latina é mais fácil para ser compreendido, já que é um termo mais usual, mas eu prefiro Ibero-América para deixar claro, né, que a nossa matriz formadora é da Península Ibérica, né? A ideia de América Latina inclui a França. Aí, nessa ideia, a França não faz parte da nossa matriz formadora, muito pelo contrário. Nós tivemos que expulsar os franceses daqui para nos formarmos enquanto país, né? Para a gente ser o Brasil e não a França Antártica, né? Mas isso sem nenhum desapreço pela França, que inclusive continua exercendo uma influência cultural muito grande, especialmente sobre as classes cultas. Isso é uma coisa curiosa, né? As classes cultas brasileiras, hoje, historicamente, são mais influenciadas pela França que pelos Estados Unidos, né? Ao passo que as classes populares no Brasil são mais influenciadas pelos Estados Unidos que pela Europa, né? E, no entanto, tanto as classes cultas quanto as classes populares do Brasil continuam sendo brasileiras. Por mais que muitos não queiram ser brasileiros, mas eles continuam sendo brasileiros, né? A brasilidade é flagrante. Alguém comentou aí sobre o sertanejo, né? O sertanejo universitário, eu não gosto do sertanejo universitário. Não é o meu estilo musical. Respeito quem gosta, né? Não, mas não é o meu estilo. Mas o sertanejo universitário é brasileiro.
por mais que incorpore elementos do country estadunidense, mas é brasileiro, né? Por quê? Porque os cantores de sertanejo são brasileiros, eles sentem como brasileiros, por mais que muitos prefiram morar nos Estados Unidos, por mais que alguns digam até publicamente ou em privado que odeiam o Brasil, tipo acho que foi a Paula Fernandes que falou que a língua portuguesa é difícil para cantar, né? Ignorância. Foi ela mesmo. Foi ela mesmo. Né? E tem uma voz muito bonita, né? Esses Sim. dias mesmo estava ouvindo O Jeito do Mato, que não é dela, que é da Almi Sater, que ficou linda na voz dela e fala uma bobagem dessa, né? Sim, mas ela continua sendo brasileira. A música dela é brasileira, né? A música, por mais que ela não reconheça isso, mas a expressividade dela está moldada pela língua portuguesa do Brasil, né? O funk, por exemplo, o funk tem sim influência. O funk também é outro estilo que eu não gosto, né? Respeito quem gosta, mas eu pessoalmente não gosto. Tem algumas coisas aí que eu não respeito mesmo, porque aí eu acho que já não é uma questão de gosto musical, já é uma coisa de código penal mesmo, né? Alguns, não todos, considerando todo o funk dessa forma, né? Mas o funk, o funk brasileiro é brasileiro, não é dos Estados Unidos. Dá para reconhecer que é do Brasil, mesmo que a gente não goste, mesmo que seja ruim, mas a gente reconhece que é do Brasil e não dos Estados Unidos, por mais influência que tenha tido dos Estados Unidos. Nesse ponto, nós somos... Não, só uma observação aqui. Nesse ponto, nós somos diferentes da Argentina, porque a Argentina tem uma cultura que é exatamente um cópia e cola do que se faz na Inglaterra, principalmente Inglaterra, né? Uhum. Ao passo que no Brasil a gente não faz esse cópia e cola, a gente é influenciado pelos ingleses, franceses, estadunidenses, mas a gente faz o nosso próprio, né? Sim. Sabe o que eu não gosto no funk? E nesse arremedo do pop estadunidense aqui no Brasil, que se transforma em algo brasileiro, mas que, de certa forma, é um arremedo, um simulacro do pop estadunidense e se amálgama com o funk e tal. O que eu não gosto é da favelização da imagem do povo brasileiro, sabe? E para mim isso é proposital, para a gente se identificar com uma sociedade favelizada, nada contra a favela, tá? Absolutamente, não sou rica, não estou no palacete. Eu só acho que isso não está no nosso DNA. Isso é uma questão social. E é uma questão social ligada com a nossa história, com a nossa deficiência aí econômica, a nossa submissão ao consenso de Washington, a esses consensos todos que nos são impostos, a um tripé macroeconômico que não visa o social, que não visa atender a população, que não visa pleno emprego, mas atender ao mercado, e a gente sabe que esse mercado ele está ligado com interesses internacionais e com uma burguesia nacional que é associada ao imperialismo, que não é uma burguesia nacional que visa o desenvolvimento nacional. Então, assim, a favela, né, a favelização toda é uma consequência, né? É uma consequência da nossa situação. E não está no nosso DNA. Então, quando o Simpson, inclusive eu fiz uma edição, está aqui nesse canal, quando o Simpson faz lá um episódio e eles estão aqui no Brasil e vão para a favela, e tem tantas coisas no Brasil, né? Tudo bem, a gente tem o problema habitacional, né? Que a pessoa mora na favela, ela não mora porque ela quer, ela mora porque ela é obrigada a estar naquela situação. Tanto que esses funkeiros, eles ganham muito com a imagem da favelização, mas eles são os primeiros a saírem da favela, sabe? Eles são os primeiros a ir para fora do país ou para comprar uma casa em condomínio fechado, enquanto aquele povo que, infelizmente, está submetido, quando eu digo a favela em si, eu estou falando também do que acontece dentro da favela, a violência, né, o tráfico, né, a violência também policial, tudo que, infelizmente, está ali presente na favela. Então, a favelização da imagem do povo brasileiro, muita coisa boa veio do morro, inclusive, né? A Sália falou aqui sobre o samba de roda, tal. Eu me lembrei do samba que veio do morro aí carioca, o Portela, né? O Portela, Cartola. Cartola foi
um grande compositor que eu gosto do Cartola. E até mesmo o samba, né? O carnaval, esse que se dilui no carnaval, que também não é organicamente brasileiro, digamos assim, que é justamente uma antropofagia, a gente pode dizer, de uma cultura europeia. Mas aqui se acomoda na brasilidade. Mas só para finalizar e passar a bola para o Felipe novamente, eu tenho muita crítica à favelização da imagem do povo brasileiro. E não é só a favelização, Felipe, é essa imagem do brasileiro como malandro, como aquele que está sempre dando um jeitinho, sabe? O Zé Carioca, que de um personagem que era um bom vivant, né? Um personagem que não era caracterizado como malandro do morro, acaba se transformando ali num malandro do morro, naquele que não paga a dívida, como se todos nós brasileiros fôssemos assim. E também essa super erotização da mulher brasileira. Isso não é só da mulher brasileira, né? É do hemisfério sul, do tropicalismo, né? Dessa região tropical, a mulher ser mais quente, a mulher ser sempre essa globeleza. Eu acho isso também a imagem da mulher como a mercadoria para turismo sexual, tudo isso a gente tem que saber separar, né, da cultura que é pop, do funk, e também as consequências dessas festas populares que são marcadas aí por muito funk, muita droga e muita sexo sem responsabilidade. E é isso. Só se você quiser contrapor a minha fala, fique também à vontade. Eu concordo com ela, assim, né? Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, né? Porque assim, eu já pensei exatamente como você está colocando aí, né? Mas assim, ao longo do tempo a gente vai fazendo umas reflexões, assim, por exemplo, eu não me identifico com a favelização cultural que o funk promove, porque eu não sou da favela, né? Eu não cresci na favela, né? Eu não me formei com esse meio, com os valores lá, com essa mentalidade, né? Isso não me faz menos brasileiro, isso não me faz menos parte do povo brasileiro, é que o povo brasileiro não se reduz à favela, não se limita à favela, né? Mas, infelizmente, por questões sociais, por questões econômicas, a favela existe e pessoas moram lá e acabam pertencendo àquela cultura, né? E essas pessoas também produzem cultura, né? E a cultura que elas produzem é a cultura do meio que elas vivem, né? Então, o funk quando o funk mais degradado, infelizmente, é um reflexo de uma realidade degradada, mas é a realidade que essas pessoas conhecem, né? Então, eu acho errado, por exemplo, quando a esquerda coloca que o funk é o povo, né? Como se todo o povo fosse desse meio, né? Mas isso também faz parte do povo, né? Então, a questão do funk, né? Como melhorar isso aí, né? Mas melhorar pela elevação econômica, pela elevação cultural do povo brasileiro, né? Eu não tenho, eu sei que você não falou isso, né? Aí eu não estou fazendo uma crítica a você, estou colocando aí uma consideração mais geral, né? A solução não é reprimir o funk, né? A solução é elevar as condições materiais, morais, econômicas do povo brasileiro, dessa população que mora na favela, para que a produção cultural dela seja mais elevada, até mesmo dentro do funk, né? O ritmo do funk não precisa ser abandonado, né? Assim como existem funkeiros hoje que produzem a música do funk, mas com letras que falam assim, que falam de temas normais, né? O que eu não gosto do funk, particularmente, é a vanglorização da bandidagem, né? Como eu falei, isso é uma questão do Código Penal, né? Apologia a crime é crime, né? Você falar que tem que matar um policial, matar uma pessoa, isso é crime, né? Isso não é uma questão artística, isso não é uma questão estética, né? Fazer a apologia à violência, ao estupro, pedofilia, tudo isso que está presente em muitos funks, isso aí é um problema de Código Penal, né? Agora, o que não for de Código Penal, para questão
baixaria, essas coisas, mas que isso aí é pela elevação econômica, elevação cultural, assim como também do sertanejo, né? Porque hoje em dia também existe um sertanejo universitário que é muito degradado, né? Você pega aí uma Ana Castela da vida, e a Ana Castela é mais obscena que a Anitta hoje, né? As letras as letras da Ana Castela são mais pornográficas que as da Luísa Sonza, que as da Isa, da Ludmilla, dessas artistas aí, né? Então, agora, por que isso não toca, né? Por que isso não vira assunto? Por quê? Porque a Ana Castela não é do Rio de Janeiro, a Ana Castela não é negra, a Ana Castela representa outro setor social ao qual esse estigma não está vinculado, né? Mas a degradação está lá também, né? Então, eu penso que isso aí agora, para resolver isso aí, é uma questão de melhoria econômica, de melhoria cultural, né? Exatamente, não repressão, né? Não dizer a pessoa não pode ouvir. Aí a gente não tem esse poder. É melhorar o social mesmo e oferecer uma música melhor, né? Oferecer mais crítica para essas pessoas, mais senso crítico, para que para que a demanda de uma música melhor seja feita e aí comece a produzir uma música melhor. Exatamente. Assim como uma cultura em geral melhor também, né? E fora que muita coisa não está relacionada só à questão econômica ou cultural. Nesse caso do funk até está, né? Mas existem questões também da época, do contexto da época. Então, para a gente ver hoje o rebaixamento, uma simplificação cultural, no mundo está acontecendo no mundo todo isso, né? A gente pega, por exemplo, um pop inglês dos anos 80, era muito mais complexo do que um pop inglês de hoje. Às vezes eu vou escutar umas músicas da Inglaterra, outras mais tocadas, pensa quando é que a música vai começar, afinal? Né? E a Inglaterra já foi um país, um grande produtor cultural. Se a gente pegar países que não fazem parte do Ocidente, então também não sabe, por exemplo, o que a China está produzindo, o que a Indonésia está produzindo, a Índia está produzindo, né? Ou não vem para cá, ou também não tem assim grande coisa significativa. Da Coreia do Sul chega aquele K-pop que eu nunca ouvi na vida, mas também não é lá, né, grandes coisas. O pessoal gosta, a molecada gosta desse K-pop aí, que eu nem sei o que é direito, mas chega aqui pra gente da Coreia do Sul. Assim, claro, tem gente boa no mundo todo produzindo, inclusive no Brasil, né? Agora, eu não sei se isso pode ser um saudosismo também da minha parte, né? De achar que no passado era melhor. Tem perdão, porque eu sou assim também. Mas você é novinho. Pô, Felipe, eu sou quarentona, né? Você é novinho ainda, você não pode ser saudosista. Eu sou saudosista do que não vivia, ou do que vivia em vidas passadas, não sei. Pode ser, ué. Mas o passado tem a tendência de ser, não sei, gente, né? Não adianta a gente ficar agarrado ao passado, porque o passado passou, a gente pode lembrá-lo e tentar trazer, né, para a modernidade, mas o passado parece que era melhor mesmo, Felipe. Nas músicas, na própria língua portuguesa, e isso não é só no Brasil, eu acho que é também nos Estados Unidos, é também na Europa, né? Está acontecendo uma deterioração cultural e mental nas pessoas. Aí você pode colocar como uma agenda de guerra psicológica, uma agenda de manipulação mental, ou simplesmente devido a essa tecnologia de a comunicação rápida, muito rápida, ou nós estamos na época do TikTok. Tem gente que reclama das minhas lives de 2 horas, 3 horas. Sibeli, fala aí, rápido. TikTok, 3 minutinhos aí para você falar sobre, sei lá, falar sobre questões complexas, falar sobre a indústria do holocausto, 3 minutinhos aí, fala logo. É assim, cara. E as pessoas estão viciadas nessa informação rápida. Então, pode ser que sim, que haja uma agenda de destruição cultural, de destruição mental em curso.
Mas não tem como a gente voltar para o passado, né? A não ser trazê-lo e manter, como você falou aqui sobre escritores brasileiros, né? Incentivar. Agora tem uma onda aí do Machado de Assis. Como é que você viu essa onda que vem do estrangeiro, do Machado de Assis? Porque alguém lá no estrangeiro reconheceu que o nosso Machado de Assis é bom, a gente fala, opa, é bom, então é bom mesmo, porque alguém lá fora reconheceu, né? Assim, justiça seja feita. Eu sempre ouvi falar de Machado de Assis, sempre aprendi Machado de Assis como o maior escritor brasileiro, né? Mas é natural quando a gente recebe um afago do estrangeiro, a gente se derrete, né? Isso não é um vira-latismo. Acho que todo povo se sente bem quando é elogiado. Ainda mais um povo como o Brasil, que geralmente não é elogiado, né? Ou quando é elogiado é por coisas assim que nos inferiorizam, né? Então, para falar porque a mulata brasileira é muito bonita. Realmente é muito bonita, mas a gente sabe o que está por trás disso aí, né? E não é algo assim que coloca o Brasil numa posição de dignidade, né? Então, quando a gente recebe o elogio por algo realmente bom que a gente faz, né, que é o Machado de Assis, que é nosso, né? Pertence a nós, pertence ao nosso universo, é natural que a gente se sinta agraciado por isso, né? E eu espero que os estadunidenses leiam cada vez mais o Machado de Assis, inclusive para melhorar o nível de literatura deles. Eu gosto de muita coisa da literatura dos Estados Unidos, mas eles não têm um Machado de Assis, né? Exatamente. Não tem um Machado de Assis, não tem um Dostoiévski, né? Não tem. Eu gosto do Thomas Harris, falar a verdade para você, li todos os livros dele, gosto bastante, mas assim, é meu gosto pessoal, não dá para Assim, comparar, entendeu? Não dá para comparar com o Machado de Assis e com o próprio Dostoiévski. sim. Existem escritores estadunidenses contemporâneos, inclusive um que faleceu recentemente, Paul Auster, né? Um dos melhores livros que eu já li era dele, 4321, uma história absolutamente genial, absolutamente original, criativa, né? Mas está, digamos assim, na melhor das hipóteses, está no mesmo plano do Machado de Assis, que também era genial, que também era original, que também era inovador, né? A começar pelo título do livro mais conhecido dele, Memórias Póstumas, né? Ou seja, isso tem um certo surrealismo, e o surrealismo só veio se tornar corrente na Europa décadas depois. Ou seja, no Brasil, o Machado de Assis fazia surrealismo antes da Europa. Sim. Verdade. Memórias póstumas. Aos vermes que primeiro roeram a minha casa. Felipe, essa coisa de brincar com o leitor, né? Traiu, não traiu, e não é só no Dom Casmurro que aparece essa coisa de jogar para o leitor, que o leitor que defina, interagir com o leitor, né? No Quincas Borba, o finalzinho do Quincas Borba, que é uma trilogia, você tem Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Ele joga para o leitor definir se aquele livro é engraçado, se a história, né, é rufião, porque não é a história do Quincas Borba. O Quincas Borba é o cachorro dele. É uma história engraçada, se você vai rir daquilo ou se você vai chorar. Porque depende do seu humor, depende do leitor, depende dos olhos e da interpretação do leitor. E o parágrafo final, assim, é genial, cara. Então, você já traz aquela interação com o leitor de forma tão genial que, olha, poucos autores conseguem. O Dostoiévski conseguiu, mas são poucos. Realmente, ele era genial. E poucos brasileiros conhecem o Machado de Assis, assim, já leu o Machado de Assis, porque a escola não instiga, né? Professores não leem Machado de Assis. Aí fica difícil cobrar do aluno, né, Felipe? Exatamente, né? Tem gente se formando em letras aí sem ler Machado de Assis. Né? São esses os professores. Pois né? Lendo Crepúsculo e assistindo BBB. Aí fica difícil, hein? Não, fica bem difícil. Ou quando o Machado de Assis já é apresentado como algo muito difícil, né? O que não é. Aliás, é uma coisa curiosa, porque a minha mãe fez escola nos anos 70, nos anos 80, né?
E Machado de Assis, na época dela, era literatura era livro didático do Fundamental 2, né? Do que hoje é o Fundamental 2, né? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Era leitura de sétimo ano, oitavo ano, para alunos assim, de 12, 13 anos. Na minha época, né? Quando eu fiz o ensino médio, entre 2009 e 2011, Machado de Assis já era literatura do ensino médio, né? Já era literatura ali para 15, 16, 17 anos. E hoje em dia já tem muito pedagogo, muito educador que defende que Machado de Assis não seja lido na escola. Ou que seja simplificado, né, Felipe? Que seja simplificado. Deixa eu só fazer uma correção aqui. É Rubião o nome do personagem do Quincas Borba, que às vezes eu esqueço, mas é Rubião. Há 40 anos atrás, Machado de Assis era a leitura que um jovem de 12, 13 anos poderia ler. Tudo bem, estou falando do universo de um jovem de classe média, que frequentava a escola particular, mas hoje em dia, esse mesmo jovem de classe média, de escola particular, esse jovem desse mesmo extrato social, né, já não consegue acompanhar Machado de Assis nem na faculdade de letras, né? Então, o que aconteceu? Né? Isso é algo isso não é algo para a gente debater aqui agora, porque isso é uma questão muito, muito profunda, muito complexa, né? Eu acho que isso aí não tem um responsável individual, isso aí é um processo histórico, que isso não ocorre só no Brasil, na França também, né? E o sistema educacional francês é bem melhor que o brasileiro. Debates semelhantes também acontecem, né? Vários clássicos franceses ali estão ameaçados de serem retirados dos currículos escolares porque são considerados difíceis demais, sendo que eram lidos por jovens franceses há 30 anos, até 20 anos atrás, né? João já está aí lembrando Guimarães Rosa, né? Isso. Eu li Grande Sertão Veredas, eu fiquei impressionado como ele consegue criar um cenário visual e uma sonoplastia a partir simplesmente das palavras. Então, você consegue visualizar ali o sertão do norte de Minas, você consegue escutar o vento, o som do pássaro, as pessoas conversando, o trotar dos cavalos, só pelas palavras escolhidas. Isso é de uma genialidade, isso é arte.